queridas. Boa tarde. É com o coração transbordando de gratidão que damos início a essa comemoração tão especial, Dia das Mães. Gostaria de agradecer a todas vocês que aceitaram o convite de estar aqui hoje, nessa tarde gostosa e abençoada por Deus, para juntas comemorarmos o Dia das Mães. Dia esse que nasceu no coração de uma filha em 1909, Ana Jarvis, e oficializou em 1914 nos Estados Unidos e no Brasil em 1932. E desde então essa data é comemorada no segundo domingo de maio, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Eu creio que Deus nos privilegiou não só com essa data comemorativa, mas como coautoras da criação, nos dando um papel tão importante que é ser mãe. Hoje somos convidadas a olhar para a identidade divina que carregamos e nos conscientizar que Deus nos escolheu para fazer a diferença. Abra suas Bíblias, por favor, em Efésios 6, 10, 18. Quem não tiver Bíblia, não se preocupe, porque vai estar aqui. Então vai dar para vocês verem, tá? Todo mundo achou? Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu creio que essa oração, quando você pegar a armadura de Deus, toda mãe precisa dela, tá? E como mães, é através da sua palavra que Ele nos ensina a vestir sua armadura. E a armadura de Deus tem 6 itens: cinto da verdade, couraça da justiça, sapato da prontidão no Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. A oração e a vigilância e a súplica no Espírito também são essenciais para manter essa armadura. Sirva para nos renovar nossos corações e despertar o propósito. Que essa tarde preciosa onde o Senhor está falando conosco nos ajude a permanecer firmes nele. O meu mais sincero desejo é que a luz de Cristo brilhe em cada uma de nós, reafirmando que somos preciosas e úteis na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos permita perseverar através dele. Eu creio que como mães da Tela Jerusalém e outras pessoas também que estão nos visitando, que o Senhor nos sustente com a sua armadura. E todas as vezes que como mulheres, como mães, a gente se sentir enfraquecidas, que a gente possa lembrar não só do amor de Deus, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, de 1 ao 13, e que nós possamos lembrar que o Senhor deu uma armadura para a gente e que nós podemos usá-la o tempo todo, que a gente não esqueça disso. É um dom ser mãe, o amor que a gente sente é semelhante ao que Deus nos deu, coautora na criação, mas que a gente entenda que como ser humano, morando no mundo caído, que a gente busque a Deus em todas as dificuldades
dificuldades que porventura viermos a ter. Eu gostaria de chamar o pastor Denis para fazer uma oração para abençoar as mães que aqui estão hoje. Bom dia, boa tarde a todas as mamães. Estão convidadas a se colocar de pé. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer nessa tarde, ó Deus, pela oportunidade que temos de oferecer um culto ao Senhor, ó Deus, e que através desse culto o coração das mães sendo edificados. Nós te agradecemos porque o Senhor ama, ó Deus, as mães. O Senhor tem algo especial com as mães, e nós aqui, ó Deus, entendemos o valor de cada uma delas e queremos honrar o Senhor através também das nossas mães, das mães que estão aqui presentes, ó Deus. Oramos para que elas sejam fortalecidas no Senhor, oramos para que elas sejam encorajadas a cada dia a prosseguir a sua jornada de fé, a sua missão, que é ensinar, que é cuidar. Mães que são já avós, mães do coração. Tem tantas mães, mães diferentes umas das outras, em fases diferentes da vida, mas que em cada uma delas tem um coração disponível para te amar, para te servir, ó Deus, para valorizar esse papel tão importante na vida da mulher, que é ser mãe. Nós agradecemos, nós celebramos e oramos para que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas, revestido com a armadura do Senhor, guardando mesmo a mente, o coração, encorajando elas na criação dos filhos, aquelas que ainda têm os seus filhos pequenos, que o Senhor dê sabedoria, direção, energia, saúde, para que possa cuidar, educar, principalmente nos caminhos do Senhor. Aquelas que são mães de adultos, que o Senhor dê sabedoria, bons conselhos, autoridade, para continuar ministrando sobre o coração dos seus filhos e filhas. Aquelas que já são mães, avós, que sejam mães novamente, pastoreando o coração das netas, dos netos, sendo um exemplo de vida e de fé. Aquelas que são mães de coração, que o Senhor esteja fortalecendo, dando amor, sabedoria, condições de exercer esse chamado tão maravilhoso que é poder ser mãe. Cuide das mães dessa igreja, das mães que estão aqui nos visitando, ó Deus, nessa tarde. Que tenhamos uma tarde debaixo da tua bênção, da tua paz, uma tarde de edificação. Oramos para que o Senhor use desse encontro, desse momento de culto, dos louvores, da palavra, da palestra, que tudo isso, ó Deus, gere edificação no corpo de Cristo e redunde honra e glória ao nome do Senhor. Amém, amém e amém. Irmãs, vamos colocar de pé novamente. A gente vai aproveitar esse tempo, né? Além da homenagem às mães, de receber uma palavra, nós também vamos adorar o nome do Senhor. Então use desse tempo, né, através das músicas, para exaltar o nome do nosso Deus. Por
Eu creio
Teu nome, ó Deus. Cremos, ó Pai, no Teu poder, ó Deus, na Tua autoridade, na Tua majestade. Senhor, exaltado seja o Teu nome nessa tarde, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada mãe, Senhor, cada um que está aqui nesta tarde. Enche os nossos corações com Tua palavra, Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e pela oportunidade de cultuar ao Senhor, ó Deus. Confiamos, ó Deus, em Ti, que independente da situação, o Senhor, ó Deus, é o Deus que provê, é o Deus presente, é o Deus que não nos abandona, Pai. Mesmo sendo falhos, ó Deus, o Senhor se faz presente. Fica conosco, Senhor. Aumente cada dia mais a nossa fé em Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser Senhor. Irmãs, eu gostaria de agradecer esse louvor maravilhoso que foi cantado aqui, a todos os integrantes que se esmeraram para que nós fizéssemos uma tarde gostosa, homenageando as mães, né, da Bela e as que também estão nos visitando. Eu gostaria de chamar a nossa preletora, Daniela Rubi, para falar sobre o tema maternidade real, força, fé e resiliência. E te pedir, Daniela, que você se apresente. Nada é melhor do que você para falar de você mesma. E que Jesus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, queridas mamães. Boa tarde, mulheres abençoadas. Mulheres que já são mães. Mulheres que pretendem ser mães. Mulheres que já são avós. Não é mesmo? Boa tarde. Que linda tarde o Senhor preparou para nós. Não precisa apertar aqui. Que linda tarde o Senhor preparou para nós, né? Para a glória dele, para a glória dele. Eu vou me apresentar, gente, um pouquinho agora nesse início, mas ao longo dessa palestra, dessa ministração, vocês vão conhecer mais a fundo quem sou eu, quem o Senhor fez de mim, né? Quem o Senhor me tornou, porque essa palestra tem tudo a ver com a minha história. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar sobre a história que Ele escreveu na minha vida, e que essa história, que é do Senhor, possa edificar a vida de cada um de vocês. Amém? Eu vou convidá-los a abrir em Jeremias 29, capítulo 29. Enquanto vocês abrem, eu vou testando aqui. Aí, tá passando, normalzinho. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, a Dani, que está lá com as crianças, agora ela está lá, né, com as crianças nesse momento. Nós trabalhamos juntas numa escola em Ribeirão Preto, né? Eu estou falando em Ribeirão Preto como se eu estivesse fora, né? É que eu já ministro palestra em tantos lugares, né? Mas aqui em Ribeirão Preto já trabalhei com a Dani e foi uma honra muito grande que ela ter me convidado para estar aqui nessa tarde. Eu recebi com muito carinho, muita gratidão. Louvei ao Senhor por isso. Bom, eu gostaria de, primeiramente, então, me apresentar. Meu nome é Daniela Rubi, eu sou mãe do Bruno e da Carol, né? Vocês vão conhecer um pouquinho a respeito da nossa história. Bruno e Carol são filhos por adoção, não são irmãos biológicos, vieram em tempos diferentes, né? Mas são nossos filhos de coração, de adoção, né? E o Anderson, que está ali nessa foto sorridente, feliz nesse Natal que nós vivemos juntos, ele não está mais aqui conosco, né? Ele partiu para a glória. Vocês vão conhecer um pouquinho também a história do Anderson, porque tudo isso envolveu, né, a minha maternidade, a perda do meu marido também, né? Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história, da nossa história. Eu sou neuropsicopedagoga, pedagoga também. Eu tenho viajado o Brasil aí palestrando a respeito da educação socioemocional, falando com mães, alunos, gestores de escolas, né? Eu tenho feito esse trabalho
junto às escolas, e tem sido bem edificante, ao mesmo tempo desafiador, perceber a realidade das famílias, né? Como as famílias estão perdidas diante do caos que está instaurado na sociedade, principalmente com a tecnologia, como as famílias estão em desespero por causa da tecnologia, né? E eu tenho feito esse trabalho então nas escolas. E hoje, de modo diferente, eu estou aqui para falar com vocês sobre a maternidade real, né? Maternidade real, força, fé e resiliência. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E por que, né, eu vou tratar hoje sobre maternidade real? Por que real? Será que existe uma maternidade que é ilusória, fictícia, irreal? Será que estão sendo pregados por aí, né, nas redes sociais, tudo iluminado, né, tudo reluz a ouro lá nas redes sociais, né? Será que existe essa maternidade irreal? Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essa maternidade que é real. E quanto é necessário de força, fé e resiliência para nós encararmos essa maternidade que é real, né? Então, independente de quem você seja, independente se você é mãe de pequenininho, de grandões, se você já é avó, que esse momento de ministração possa edificar na sua vida, que você possa se sentir ali acolhido pelo Senhor nessa realidade que muitas vezes nos assusta, nos amedronta, nos faz dormir chorando, preocupados com o amanhã, não é mesmo? Então é isso, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu poderia, né, estar aqui falando sobre a vida de Raabe, de Ruth, de Noemi, de tantas mulheres, né, aqui presentes nas Escrituras, mas o Senhor hoje me chamou para um desafio, e é um grande desafio falar sobre a minha própria vida. E eu sabia que esse dia ia chegar, viu, Kátia? Eu sabia que esse dia ia chegar, mas eu ainda estava aguardando esse momento, né? O dia em que eu falaria um pouco mais sobre aquilo que me dói. Eu já falei muito sobre isso para pessoas mais próximas, né? Na igreja em que eu congrego, que é a Igreja Batista Monte Sião, aqui em Ribeirão Preto, lá na Goiás, não sei se vocês conhecem. Mas estar aqui é como se eu estivesse inaugurando um tempo novo na minha vida, um tempo de ministração onde a mensagem principal é a história que Ele escreveu na minha vida e está escrevendo na vida de cada um de vocês também. Amém? Então, nós vamos ver aí a graça de Deus nessas entrelinhas. A graça de Deus manifesta nessa história, na minha história, na história de vocês. Então, que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais para entender o que Deus quer ministrar no nosso coração. Então, vamos aí abrir então Jeremias 29. A partir do versículo 4 que eu gostaria de ler com vocês até o versículo 11, e vocês vão ver que o contexto dessa passagem bíblica é a carta de Jeremias para quem? Para os cativos da Babilônia. O povo judeu foi levado para a Babilônia. Imagina que terrível, né? Você ser retirado da sua terra e ir para um lugar como cativo ali, que era a Babilônia, uma terra que não era sua. Então, é nesse contexto que Jeremias escreve essa carta. E as palavras de Jeremias, lembre-se, são as palavras de Deus, são as palavras do Senhor. E no versículo 4, então, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para
eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, pela Babilônia, ao Senhor, porque na sua paz, na paz da Babilônia, né, vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu peço a Deus que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. O Senhor continue falando assim como já falou por meio dos louvores. O Senhor continue falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós vemos aí nessa palavra, nesses versículos, o trecho então da carta de Jeremias, e o Senhor dá uma notícia que não é muito agradável para o povo que estava cativo. Ele diz que o povo ficaria por quanto tempo na Babilônia? 70 anos. Então, não parecem ser boas novas, né, gente? Não parecia ser uma boa notícia, né? E os falsos profetas estavam anunciando que eles ficariam, sabe quanto tempo lá? Só 2 anos. A gente vê isso no início do capítulo 28. Diz lá, Ananias profetizou falsamente, dizendo que eles ficariam apenas 2 anos na Babilônia. E Jeremias, então, mediante o direcionamento de Deus, fala que eles ficariam 70 anos. E por que eu trouxe aqui, o Senhor trouxe para nós aqui essa palavra? Porque ao longo da minha história, dos acontecimentos da minha vida, o Senhor falava sempre para mim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Era assim, gente, sempre que algo acontecia na minha vida, a palavra que eu recebia do Senhor no meu coração, no meu espírito era: eu é que sei. Porque todos nós fazemos planos, não fazemos? A gente faz planos para os nossos filhos, a gente faz planos no casamento, a gente faz planos para tudo, para o trabalho. E mulher ainda é mais ainda, né? A gente gosta de ter um plano na nossa mão, né? Não sei vocês, mas eu sou assim. Então, Deus ele falava: eu é que sei, né? E Deus ele estava falando para o povo da Babilônia, lá, o povo judeu que estava lá na Babilônia: eu é que sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês, né? Não é esse falso profeta aí que está falando que são somente 2 anos. E a Babilônia aqui, ela vai se comparar aos tempos difíceis que nós vivemos. Eu quero que você pense: qual é a sua Babilônia? Qual é o seu tempo difícil na maternidade? Qual é a sua dificuldade, o seu desafio na maternidade? Pense aí. Então, antes de passar os slides, eu quero trazer 3 observações aqui. Primeiro, não é sobre mim. Embora eu vá falar aqui sobre a minha história, não é sobre mim, é sobre o poder de Deus. É sobre a graça dele. Um segundo ponto é que são muitos detalhes, muitas nuances que não vão caber nesse tempo aqui com vocês. Tem muito mais. Tem muitos detalhezinhos que eu não vou conseguir trazer aqui para vocês. Mas quem sabe um dia eu consiga publicar um livro que eu tenho colocado diante do Senhor, isso, né? Esse desejo do meu coração. E orem para que eu tenha disciplina nesse sentido, que tem que ter bastante domínio próprio, né? E terceiro, né, que o Senhor então venha ministrar de modo particular a cada uma de vocês, a cada um de vocês que estão presentes aqui. Então, vamos olhar um pouquinho para esse tema, né? Maternidade real. O que é real? Maternidade
real refere-se a algo efetivo, concreto, algo que existe de fato, que não é imaginário, que não é falso, indica autenticidade, algo verdadeiro, genuíno, não artificial, não falsificado, e ainda pode denotar algo relativo à realeza, algo relacionado a reis, né? Então, a maternidade real, ela é algo que existe de fato. E eu quero que você reflita aí no seu coração, né, com você mesma, o que você tem vivido, que é a sua realidade enquanto mãe, e o que de fato as pessoas conhecem daquilo que você tem vivido. O que você tem exibido, talvez nas redes sociais, o que é que só Deus conhece no seu íntimo em relação à sua maternidade? Pensa um pouquinho. O que é que faz você ir para o altar do Senhor, sabe? Lá para o seu quarto, fechar a sua porta e clamar ao Senhor. Então, essas perguntas aqui foram perguntas que eu fiz para mim mesma, né? Existe uma maternidade real? Existe uma irreal? Uma maternidade maquiada? Né? O que te torna mãe? O que te torna mãe? Será que todas as mães, todas as mulheres que geraram, elas são mães de fato? O que vocês acham? Quem acha aqui que as mães, as mulheres que geram seus filhos são mães de fato? Todas elas, automaticamente. Ou quem acha que não? Não necessariamente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente está definindo a palavra maternidade, né? E o que te tornou mãe? Quando foi que você de fato tornou-se mãe? Foi quando seu filho saiu do seu ventre? Ou antes disso você já começou a ser a mãe daquele bebezinho que estava sendo gerado no seu ventre? É ou não é? E vou te falar uma coisa: a adoção na minha vida, antes mesmo de eu conhecer os meus filhos, eu já estava gerando eles. Vocês acreditam nisso? Eu já estava gerando. Naquele tempo de espera, naquele tempo de receio também, né? Da mesma forma que uma mãe biológica não sabe como será o filho que sairá ali do seu ventre. Uma mãe por adoção não sabe como será o filho quando a assistente social ligar para dizer, ó, chegou a sua vez. Né? A gente não sabe. Então a maternidade, ela é gerada também. Nós somos geradas como mãe, né? E a pergunta que uma vez me fizeram é essa daqui, ó: por que queres ser mãe? E isso me fez pensar bastante nisso. Por que eu queria ser mãe? Por que eu quero ser mãe? É algo para a gente pensar, não é mesmo? Será que é porque todo mundo é? Né? Ou será que eu quero ser mãe para deixar um legado ou outra coisa, outra razão? Aqui sou eu com o Anderson. Quando a gente era bem novinho, né? Vamos dizer assim, a gente chegou aqui em Ribeirão Preto em 2007. A gente tinha 2 anos de casadinho. E a gente chegou aqui em Ribeirão Preto porque o Anderson veio a trabalho aqui em Ribeirão. E a gente mudou para cá. E desde então eu não saí de Ribeirão. Gostei demais daqui, né? E nessa época, gente, eu ali toda acanhada atrás do meu marido, tirando foto, foi a época que eu desejei ser mãe. Eu comecei a buscar a maternidade. E foi bem desafiador, porque o meu marido era diabético, usava insulina bastante, né? Tinha aquela questão de saúde comprometida nesse aspecto, e eu sofria muito com cólicas, que as mulheres sabem como são, né? As cólicas mensais, sempre carregada para o hospital, né? E aí, quando um dia eu estava chorando muito na minha garagem, porque eu estava querendo muito ser mãe, e eu fazia teste de gravidez e
eu tive que retirar um dos ovários, peraí, deixa eu voltar. Um dos ovários que eu tinha, né, eu tive que tirar por causa de um cisto hemorrágico, que eu quase morri nessa ocasião, em 2010. Né? E aí, nesse tempo, gente, que as minhas chances diminuíram 50%, eu me tornei mãe também, mas de outra forma, de filhos espirituais. A minha garagem lotou de criança, minha casa lotou de criança, era um trabalho evangelístico que a gente fazia lá em casa. E essas crianças me chamavam de mãe. Você tem filhos espirituais? Quem aqui tem filhos espirituais que o Senhor tem dado para você orar, para você discipular, falar da palavra? Essas são mães reais também. Mães que geraram em Deus esses filhos. Olha lá, passaram mais de 80 crianças na minha garagem nessa época. O Anderson servindo cachorro quente para as crianças ali, né? E a gente todo sábado se reunia ministrando a palavra para essas crianças, né? E eu esperando a maternidade chegar por meio de um milagre, né? E aí o Anderson ele falava assim para mim: Dani, mas para que tanto sofrimento? Para de chorar, mulher. Nós não estamos bem, nós dois juntos. Né? Eu cana, né? Falando ali para mim. Enfim, ele falava: para que tanto sofrimento? Por que a gente não adota? Ele até falou isso: por que a gente não adota uma criança? Tem tanta criança querendo ter uma família. Né? Alguém aqui é mãe por adoção? Que bênção. Tem mais ali também. Bênção. E aí, na hora que o meu marido falou isso pra mim, eu fiquei com medo de estar entrando no plano B de Sara. Eu falei: será que eu estou errando igual a Sara? Indo para um plano B e o Senhor tem um plano A para mim? E aí, como é que eu faço? Mas aí o Senhor, Ele ministrou na minha vida, por meio da palavra dele. A palavra está em Efésios 1:5, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. O Senhor me revelou naquela hora que eu havia sido adotada pelo Senhor. Eu nunca tinha tido essa compreensão tão clara de que o filho legítimo de Deus ali é Cristo, é Jesus. E que nós fomos enxertados, nós somos adotados pelo Senhor. E aquilo veio com uma clareza tão grande, Kátia, que aí eu não tive como voltar atrás. Eu simplesmente falei para o meu marido: vamos adotar. E aí ele foi e fez todo o processo lá no fórum para a adoção acontecer, né? E dentro dos trâmites todos, qualquer dia eu posso vir falar especificamente sobre a adoção, somente sobre esse processo, se vocês quiserem, né? Eu fui então para uma segunda cirurgia mais invasiva, que foi para a retirada de todo o aparelho reprodutor. Eu estava sofrendo demais, gente. Vocês não têm noção quanto eu sofria de dores. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Era todo mês carregada para o hospital por endometriose profunda. E aí eu tirei o meu útero já sonhando um novo sonho, que era o sonho da adoção. Eu sabia que meu filho ia chegar. Então eu descansei meu coração e fui para a cirurgia com meu marido, né, tranquilamente. Tinha uma paz que excedia todo o entendimento, gente. Era uma coisa incrível. A paz que eu sentia nessa ocasião, né? E aí, no mesmo ano em que eu tirei o meu útero, o que vocês acham que aconteceu? Eu me tornei mãe. E essas sandalinhas estacionaram na minha casa, na minha sala. As sandalinhas do Bruno. O enxerto estava para acontecer. Vocês sabem o que é enxerto, né? O que é enxerto, gente? Quem entende de planta? O enxerto é quando a gente corta um pedaço ali do tronco de uma árvore, fere aquele tronco, para colocar
que não pertence a ela ali. E ao unir, você amarra aquele tronco ali e ela passa a ser uma com ela. Esse processo de enxertia começou na minha vida, na do Bruno, na do Anderson, né? E assim foi comigo, com Deus, né? Na nossa vida, o Senhor fez isso conosco. Então o enxerto estava acontecendo, né? E o processo, gente, ele dói muito, ele não é fácil. O processo de adoção, ele é tão desafiador, porque a criança, ela chega na nossa casa com uma mochilinha invisível. Ela chega com as experiências dela, ela chega com os traumas, com as dores, com uma história que você não conhece. Você fica sabendo mais ou menos pela assistente social, pela psicóloga, mas ninguém conta muito a verdade, porque se contar você não entra na parada, entendeu? Você foge, né? Mas ainda assim, quando nós fomos para a adoção, eu falei: Senhor, eu vejo o Senhor de braços abertos naquela cruz, então eu não vou colocar empecilho para o meu filho. Meu filho, ele existe em algum lugar. E se eu disser para eles que eu não aceito criança de 8 anos, e o meu filho tiver 8 anos, eu vou fechar a porta para ele? Então eu fui para o processo de adoção de braços abertos. Nós fomos, né? E nós recebemos o Bruno então com 7 anos e 11 meses, tá? E aí é o Bruno sentadinho no colo do Anderson, e o Bruno no meu primeiro dia das mães, aqui eu carregando ele. Imagina a minha alegria. Estava muito feliz nesse dia, muito mesmo. O Bruno, ele tinha medo de andar com o Anderson por causa do medo do pai biológico, né? Ele passou por muitas situações. Até perguntei para ele se eu poderia contar a história dele aqui um pouquinho. Ele falou que sim, né? Então ele autorizou ali a falar um pouquinho dele. E as coisas do Bruno cabiam nesses sacos de lixo aqui, ó. Vieram desse jeito para minha casa. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei para ele e falei assim: Bruno, você quer as coisas novas que nós temos para te dar, ou você quer ainda ficar com as coisas que estão nesse saco preto aí? Aí ele falou: não, eu quero as novas. Parece óbvio, mas não é, viu, gente? As crianças às vezes se apegam às coisas antigas. E nesse dia eu ministrei para ele um versículo: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele testou muito, a gente testou demais, demais da conta. Por quê? Porque ele achava que ele ia ser devolvido. E então ele testava o nosso amor. Foi muito desafiador. Até um dia eu cheguei para ele e falei: pode parar com isso, nós não vamos te devolver. Você é o meu filho, você é o nosso filho. E a partir do momento que eu falei isso, gente, ele nunca mais testou a gente. E não é assim que às vezes a gente faz com Deus? Às vezes a gente fica achando que com Deus é da mesma forma, que a gente erra e Ele vai devolver a gente, que a gente erra como mãe e Ele vai nos recriminar. Não é assim que a gente pensa, mas a gente esquece da graça do Senhor. O Senhor, Ele derrama o seu amor e a sua graça abundante, e Ele nos recebe com nossos cacarecos, com o nosso mau cheiro. Gente, tinha um cheiro que veio junto com os meus filhos. E esse cheiro foi indo embora, até ter um perfume novo. Eu lembro quando eu dei o primeiro banho no Bruno, o Bruno falou: agora você é minha mãe. Eu falei: olha só, então tem que dar banho para ser mãe. Ou da vez que ele entrou dentro da minha roupa, entrou e saiu. Aí eu falo: pronto, nasci. Não é demais, gente? Ele estava formulando isso, a adoção no coração dele também, né? E aí nós formamos então a nossa família de 3. Crescendo em Família era uma organização que nos apoiava, né? Na ocasião. E o Bruno foi alfabetizado por nós, né? Eu alfabetizei o Bruno em 4 meses, ensinei matemática, ele só sabia até o 15, né? Ele foi desenvolvendo, foi trabalhando ali educação domiciliar com ele, né? Tudo isso
isso foi acontecendo. E foi maravilhoso. Até o dia em que o Bruno sentiu falta de alguém. Ele falou assim: mãe, eu queria uma irmã. Queria ter uma irmã, mãe. E aí o Bruno, então, entre esses estudos e outros, nós entramos na fila de adoção. E aí um dia, depois de 9 meses, nasceu na nossa vida a Carol, que é essa mocinha, dona dessa trança linda, que foi a primeira trança que eu fiz dela, né? Aqui, o Bruno e a Carol. Lindo, né, gente? Essa é a nossa história, é a parte, digamos assim, mais gostosa de contar. É a parte mais gostosa de contar. Que bom, seria bom se fosse só isso, né, gente? Mas maternidade, ela é real. A maternidade é real. E o Bruno e a Carol, esses meus amores, eles me deram tanto trabalho emocional, meu Deus. Eu amo esses pichucos aí, mas como eles me testaram como mãe. E veio o choque de realidade. E aí eu queria falar com vocês. Me fala, Kátia, até que horas eu tenho a minha fala para eu me lembrar aqui, tá? Ela falou 50 minutos, mas eu não sei, não lembro direito que hora eu comecei. Mas enfim, vou tentar ser bem breve. Por que choque de realidade? Porque, gente, os nossos filhos, ainda aqueles que você gerou no seu ventre, eles vão passar por momentos de decisões em que eles mesmos vão ter que decidir ouvir o conselho que a mãe e o pai deu ou não. A decisão sempre está na mão deles. É ou não é? A gente ensina, a gente ministra, a gente planta a semente, a gente rega com as nossas lágrimas, mas vai chegar um tempo que essa mocinha linda que está no teu colo, ela vai decidir por ela mesma. E é isso que dá medo na maternidade. É ou não é? Agora, por que choque de realidade? Porque eu precisei sepultar 2 filhos. Os meus 2 filhos idealizados. O Bruno e a Carol, que eu idealizei, eu precisei enterrar. Eu dava arco-íris para eles pintarem na mesa da cozinha, borboletinha para a Carol pintar, até um dia que eu descobri que ela tinha tido a inocência dela roubada antes de me conhecer. Ela foi preservada na sua integridade como mulher, mas ela sofreu abusos de diferentes formas. E o Bruno também. Dentro de um lugar chamado Casa de Acolhimento, onde era para preservar a integridade dessas crianças, muita coisa aconteceu. E nós, como mães adotivas, ou nós, como mães biológicas, nós às vezes temos a sensação de que a gente ainda tem os nossos filhos crianças inocentes. E eu abro um alerta aqui para vocês. Tem muita criança, gente, independente do contexto do passado, viu? Ela pode ter crescido na tua casa, sido educado desde o ventre por você. Mas há pessoas, há ladrões da inocência dela na tela do celular, na tela do YouTube. E isso me veio como um choque de realidade, porque aí eu percebi que a abordagem deveria ser outra, que eu não ia mais poder ficar tratando meu filho e a minha filha como crianças inocentes que não sabiam nada da vida. Eles tinham experiências muito mais terríveis do que as que eu tive. E aí a casa cai, né? Aí o que você faz? Você chora a dor de um luto
de 2 lutos, e você acorda no dia seguinte, respira fundo e fala: Senhor, me capacita. Agora nós vamos começar então a educação domiciliar baseada na verdade e não na fantasia. Então, irmãs e irmãos, às vezes é necessário que a gente tome esse choque de realidade, olhe para os nossos filhos de verdade e encare quem eles são. Talvez você tenha que sepultar algum filho teu hoje. O ideal de filho que você estabeleceu. Você talvez não queira encarar isso de frente, mas precisa, mais cedo ou mais tarde. Isso bate na porta da gente. E a gente precisa encarar. Eu estou sendo muito dura ou eu estou falando a realidade, gente? É a realidade, né? Vovô e vovó também. Às vezes você está tratando o teu neto como um neto querido, maravilhoso, e de fato ele é amado, nunca vai deixar de ser. Independente dos pecados que ele comete. Mas lembre-se, ele é pecador e precisa de conversão. Né? Então é algo muito importante. Agora, o que me sustentou nesse período todo? O que me sustentou? Foi, né, a palavra que Deus me dava nesse processo. Uma vez eu encostei no armário da cozinha, chorando assim, e eu falei: Deus, estava sozinha em casa, eu falei: Senhor, por que o Senhor me permitiu adotar, se o Senhor sabia que eu ia sofrer tanto assim? Melhor seria que eu não fosse mãe. Falei isso para Deus. E o Senhor me respondeu isso aqui, ó. De que outra maneira você saberia como é que eu me sinto? Ai, aquilo mexeu. Eu falei: então é isso, Pai. O Senhor está ministrando no meu coração. O Senhor está me permitindo, por meio da maternidade, saber como é o Senhor, o seu relacionamento com os seus filhos. Eu converso muito com Deus. E foi exatamente isso que Ele ministrou no meu coração. Que Ele estava me dando a oportunidade de conhecer o que Ele sente quando o filho dele, apesar de Ele ter entregue o primo unigênito dele numa cruz, como Ele se sente quando os filhos que Ele adotou viram as costas para Ele. Quando eles rejeitam a adoção, porque isso acontece no processo de adoção. Meus filhos me amam, mas quantas vezes eu me senti rejeitada? Muitas, muitas. E talvez você também, como mãe biológica, se sinta rejeitada em muitas situações. E o Senhor sabe o que você sente, porque acima de tudo Ele tem sido rejeitado muitas vezes pelos seus próprios filhos, filhos que Ele adotou. Então nós precisamos lembrar disso. E a palavra dele vinha para mim, né? Essa palavra foi a promessa e tem sido a promessa. Quando eu olho para Carol, eu lembro dessa palavra: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais assolada. Então, é a palavra que Deus deu para Carol. E ela sabe disso. E é uma palavra que sustenta ela. Então, nós precisamos ter palavra. Qual é o seu relacionamento com as Escrituras? Você tem uma palavra que você pode dizer: essa palavra é para o meu filho? É como se fosse um escudo para todas as intempéries que vêm. Então, que nós possamos lembrar disso também, pedir ao Senhor uma direção na palavra dele, né? Então, a adaptação da adoção, ela é desafiadora demais, né? E como doeu saber que eles não eram tão inocentes quanto eu imaginava, que eles haviam sido roubados, né, na sua infância. E a Carol, eu não contei, mas a Carol chegou com 9 para 10 anos, né? Praticamente 10 anos ela chegou na nossa casa. E aí, gente, depois desse sepultamento, nós tivemos aí a pandemia, não foi?
Quantos aqui, né, sentiram o baque da pandemia? E eu achava que nós íamos passar tranquilamente pela pandemia. Eu tive Covid, meus filhos também, meu marido também. Só que aí, depois de um mês que ele teve Covid, vou passar esse daqui, tá? Depois de um mês que ele teve Covid, esse daqui sou eu e ele novinhos ali, né? Depois da minha formatura, ele forte aqui no Ibirapuera, lá em São Paulo. Depois de um mês que ele teve Covid, ele tomou a vacina. E depois de um mês da vacina, ele começou a perder a força muscular da perna. Ele trabalhava com tecnologia e no primeiro dia que ele foi, né, depois de um mês da vacina, ele foi subir no banquinho, ele não teve força na panturrilha. Ele falou, que coisa estranha, por que eu estou me sentindo assim? E aí começou então a necessitar de ajuda. E foi perdendo então a força muscular. Foi subindo essa perda muscular, né, de força muscular. Demorou 1 ano para nós descobrirmos o diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica. E por que eu estou trazendo a história do Anderson aqui para vocês? Porque a maternidade, ela continua mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante de imprevistos como esse. Nós não prevíamos isso, né? E aí o Anderson foi perdendo a força muscular de todo o corpo, né? Porque os neurônios motores vão morrendo a ponto de perder a capacidade respiratória e começar a necessitar de traqueostomia, UTI. Foram 3 anos de batalha, gente. 3 anos de batalha. E o Bruno e a Carol ali junto comigo nessa, entre aspas, né? Porque num dado momento eu tive uma outra surpresa. Junto com o diagnóstico veio aí então a decisão do meu filho pelo caminho da homossexualidade, que foi um baque para mim, como cristã, como educadora por princípios. Hoje ele sabe que eu o amo, independente de qualquer coisa. Mas na época, eu falo aqui com mães que estão vivendo algo semelhante, foi a morte para mim. Foi mais uma situação que veio assim. E eu só ouvia o Senhor falando, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. E eu falava, meu Deus, que Babilônia é essa que não termina? Né? E aí o Bruno saiu de casa, enfim, foi uma loucura em meio a tudo isso. Né? Então, haja força, haja fé e haja resiliência, né? Em meio a toda essa situação. Até que o Anderson, depois de 3 anos, ele veio a falecer e foi uma mistura de dor, alívio e medo. Né? Alívio por quê? Porque ninguém merece viver o que ele estava vivendo. Ele ficou, a condição final dele era numa cama. Imagina você imóvel, numa cama, você não tem mais controle respiratório, uma máquina respira por você, você não consegue mais falar. Eu entendia ele pelo mexer a boca, não tinha voz, né? Fazer as necessidades, tudo era eu, enfermeira, que ajudava ele em tudo. Então, era uma condição muito, muito difícil. E hoje eu sei que ele está na glória com Deus, aliviado dessa dor, né? Então, nós vivemos os espinhos do luto, né? Estou vivendo ainda o luto, mas não com tantos espinhos assim, porque o Senhor tem me dado forças, né? Então, e a maternidade em meio a tudo isso? O meu mundo caiu, né? Porque eu tinha planos diferentes para o meu filho, eu tinha planos diferentes para minha filha, eu tinha planos diferentes para o meu marido. Todo plano que eu tinha foi por água abaixo. E o Senhor dizia, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. E aí, gente, o que aconteceu, né? Por que eu trouxe essa palavra de Jeremias 29, do 4 ao 11 para vocês? E aí que é o que o Senhor quer ministrar hoje em meio a tudo isso. Porque o que Ele falou para essas pessoas que estavam na Babilônia, passando por essa situação, longe dos ideais. Longe dos ideais.
E o Senhor é que me sustentou ali para não fazer isso. E eu fui andando então a esmo até o Carrefour. Chegou ao Carrefour, eu passei mal, fui levada para o hospital e quase que o médico me levou para o hospital psiquiátrico de Araraquara. Graças aos meus irmãos da fé, eu não fui levada para lá. Por quê? Porque eu não estava aguentando. Então essa é a nossa Babilônia. Nós somos peregrinos numa terra que a gente não foi criado para morrer, não é? Mas o que o Senhor está dizendo? Plantem, olha só, gente, edifiquem casas, plante jardins. Então, mesmo que a situação esteja difícil, será que você consegue olhar para os seus filhos, a realidade deles e edificar essa família? Sim, nós não podemos desistir. Nós podemos fazer da nossa casa um lar melhor, mesmo nas circunstâncias que a gente está vivendo. Então, essa palavra de hoje, meus queridos, é uma palavra de encorajamento para nós. Que nós possamos ser encorajados pelo Senhor a ter fé, ter força e ter resiliência. Fé, por quê? Fé em Deus, que nos ajudará a rejeitar as falsas profecias de uma vida fácil, porque a vida não é fácil, não é? Fé para acreditar que pode ser que a gente saia dessa Babilônia, mas pode ser que não. E se não sairmos, abandonaremos nossa fé? Não podemos. Então é uma palavra de encorajamento. Eu sei que aqui existem mulheres e homens valentes, corajosos em Deus. Eu não vim pregar e trazer uma mensagem que afaga o nosso ego, né? Força. Por que força? A força que dele recebemos para nos fazer edificar uma casa onde havia escombros. Pegar a realidade que nós temos e trabalhar nela, com a realidade que nós temos. E isso demanda força. E resiliência. Você sabe o que é resiliência, gente? É aquilo que quando o vento bate na árvore, a árvore se mexe. Por quê? Para ela não quebrar. É ou não é? Então a resiliência que aprendemos com Deus nos permitirá plantar pomares numa terra distante do nosso ideal. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou para nós nessa tarde. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem dito a nós. A minha graça te basta, o Senhor nos diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. E assim somos nós três aí, com todos os desafios. Eu agradeço muito a oportunidade. Glória a Deus. Em nome da Bela Jerusalém, do Ministério da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, do Ministério Infantil e de todos os ministérios que agora acompanham, gostaria de te agradecer por dar um tempo de vir aqui contar essa história para a gente, que eu tenho certeza que muitas mulheres aqui hoje vão pensar nas suas dificuldades e dizer glória a Deus, porque Deus é bom, e independente do que você passou, das tempestades que você passou, você viu Ele no meio da tempestade. Isso é muito maravilhoso, isso é esperança para as nossas mulheres. Eu te agradeço muito. Irmãos, que história, meu Deus, meu Deus. Eu dou glória a Deus por todas as coisas que Ele fez na minha vida e faz. Eu acredito que cada mulher aqui hoje que escutou uma história dessa, vai repensar. Eu fiquei ali pensando, falei, Deus,
converso muito com ele o dia inteiro, então ele manda os textos para mim. E eu sempre lembro, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E as mães precisam de pensar isso o tempo inteiro. Muito obrigada. Gente, foi muito bom esse presente que nós já ganhamos, né? Mas nós vamos ganhar mais. E nós temos o costume de fazer sorteios aqui, né, para todas as mães. E eu acredito que todas as mulheres ganhou um número. Quem não ganhou o número? Todo mundo ganhou? Então tá. Aqui são os números de quem está na igreja, todas as pessoas. E eu tenho algumas colaboradoras aqui da nossa igreja, que são irmãs que estão nas salas, cuidando das crianças e ensinando a palavra para as crianças que também vão estar participando, tá? E aí, eu gosto. Lari, você pode me ajudar no lugar da Camila? A Júlia é o seguinte: você vai pegar um passo de fora e a gente vai isso agora. Primeiro número, gente: 16. Quem está com o número 16? Alguém tem o número 16? Vamos olhar aqui na lista. Não tem. Próximo. Número 40. Alguém tem o número 40? 40? Não. Próximo. Número 08. Opa, olha lá. 08. Não, se sair 80 vai. Depende do horário que você coloca. Assim também 80. Como eu fiz assim, é 08. 08, né? Então pronto. Vamos agora fazer. Gente, número 10. Quem tem o número 10? 10, número 10. Deixa eu ver se foi nós. Não. Número 10.